Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos? Preciso dizer onde? Juízes, capítulo de número 8. Vamos terminar hoje a porção deste livro que nos apresenta o nosso irmão Gideão. De onde os Gideões internacionais tiraram a inspiração do seu nome e também do seu ministério. Muito mais do capítulo 6. Da maneira graciosa que Deus chamou Gideão para fazer a sua obra, e muito menos do capítulo 8. Vocês já perceberam como, desde criança, nós desejamos viver momentos de sucesso? Outro dia, Sofia, a minha de 6 anos, disse: pai, o que vem primeiro? Meu aniversário, minha formatura do ABC ou meu casamento? Ainda bem que o casamento vai demorar um pouquinho. De maneira inocente, pareceu-me na hora que Sofia estava dizendo que queria saltar sobre o espaço de tempo entre os momentos importantes da sua vida. É como se ela estivesse dizendo: eu queria que todo dia fosse especial. Eu queria viver momentos de sucesso e de importância todos os dias da minha vida. Não é o que queremos também? Não é o que buscamos também? Trabalhamos, estudamos, alguns trabalham e estudam, pensando em alcançar sucesso, pensando em ter êxito, pensando em prosperar, em alcançar o topo, quem sabe, de sua carreira profissional. Mas por vezes este desejo por sucesso se transforma numa doença, num ídolo, num falso Deus. E é assim que a doutora Mary Bell, uma renomada conselheira cristã dos Estados Unidos, define a busca insaciável dos nossos tempos pelo sucesso. Ela diz que o sucesso é o álcool da nossa era. Antes as pessoas abusavam do álcool, hoje abusam de suas próprias vidas. Ela explica a sua colocação dizendo o seguinte: tudo o que você precisa na vida é alcançar grandes momentos de sucesso. Por quê? Porque o sucesso nos dá a sensação de que nós somos os maiores, os melhores no que fazemos. O problema, diz a doutora, é que a sensação do sucesso logo passa. E o que você faz? Você vai em busca de um novo sucesso, que outra vez passará. E você vai fazer a mesma coisa muitas vezes. Porque ao olhar para o sucesso, ao viver um momento de sucesso, você se sente a pessoa mais importante do universo. Não é assim que funciona, irmãos? Não é assim que nós funcionamos também? O grande problema é que o sucesso pode ser um ídolo. E talvez estejamos prostrados diante do sucesso, adorando-o como um falso Deus. Mas eu não estou aqui hoje apenas para falar da idolatria ao sucesso. Eu estou aqui hoje também para falar dos testes do sucesso. Porque ele não apenas nos engana, ele nos testa. E é capaz de revelar quem realmente somos e a quem realmente adoramos. O capítulo 8 de Juízes vai nos apresentar testes do sucesso. E para abrir o nosso momento de reflexão, eu queria que você me acompanhasse enquanto eu leio o verso de número 22. É o clímax do sucesso de Gideão.
Depois nós voltaremos e caminharemos ao longo de todos os 35 versos do capítulo de número 8. Juízes 8, verso 22. O texto sagrado, na versão que nós usamos costumeiramente, nos diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que nós já vivemos até aqui durante este culto. Este culto é para o Teu nome. Estamos aqui pelo Senhor. Muito obrigado pelas canções, muito obrigado pela oportunidade de deixar os nossos recursos diante de Ti como prova de nosso amor, fidelidade e generosidade. Muito obrigado por este momento especial de recepção de novos membros. Louvado seja o Teu nome, porque a nossa família segue crescendo para a glória do Senhor. Queremos Te pedir agora, Senhor, por este momento especial, o mais importante do nosso culto. Quando a Tua palavra é lida e exposta, nós pedimos a assistência do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor tenha total liberdade entre nós. Fale aos nossos corações e transforme-nos segundo a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Há pessoas passando por estes testes hoje. Há pessoas que passaram e fracassaram. E talvez algumas aqui vão passar. E eu espero que elas estejam na Tua palavra, porque senão também falharão como Gideão. Ajuda-nos, ó Senhor, a lidar com o sucesso de maneira bíblica e cristã, a fim de que o mundo veja o nosso verdadeiro sucesso na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, irmãos. Os capítulos 6, 7 e 8 do livro dos Juízes nos colocam cara a cara com um dos maiores líderes da Igreja de Deus do Antigo Testamento. Vamos olhar para o seu fracasso hoje, mas eu preciso frisar isto. Eu o chamo de um dos maiores líderes da Igreja do Antigo Testamento, porque o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, na famosa Galeria da Fé, traz o nome deste homem. Ele é, portanto, um homem de Deus. No capítulo 6, nós ficamos sabendo do seu humilde começo. Ele vem de uma tribo sem expressão chamada Manassés. Ele é o menor da casa do seu pai. Ele vive num tempo de medo e sofrimento e não tem recursos. A partir dos olhos dos homens, ele não vai dar para muita coisa. Seu futuro não é promissor. Mas de repente, por graça e para a sua glória, Deus o chama para ser o novo juiz, líder do povo de Deus. Ele retruca, ele duvida, ele tenta fugir, mas outra vez por graça Deus insiste e convence o seu coração. De maneira que ele se entrega aos cuidados de Deus e vai ao campo de batalha, proteger a sua nação, libertar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Capítulo 7. Ele vai à batalha, irmãos, com um exército minúsculo, com 300 homens. Ele vence o exército dos midianitas, que ultrapassa os 100.000 homens. Como é que ele vence o exército? Confiando no braço do Senhor. Ele não tinha força, não tinha armamento, não tinha homem suficiente. O que ele tinha era um Deus poderoso que caminha com seu povo através desta terra. Quando o encontramos agora no capítulo 8, ele já não é mais o menino do interior de Manassés. Ele agora é uma celebridade. De desconhecido, ele passou a ser notícia nacional. De rejeitado, talvez até na casa do seu pai,
ele passa a candidato da presidência da República. Não existia República, eu estou só conjecturando. Entenderam, né? Como é que ele vai lidar com isso, irmãos? Ele confiou no braço do Senhor para vencer os midianitas, mas será que ele vai seguir confiando? Ele dependeu de Deus para vencer os midianitas, agora que venceu, será que ele vai continuar na dependência do Senhor? Ele está no topo do mundo e todos estão aos seus pés. Ele está no auge do seu sucesso. Ele é uma grande celebridade de Israel. Como é que ele vai lidar com os testes do sucesso? Se Deus nos permitir o sucesso, como é que nós vamos lidar com ele? Quando o concurso chegar, quando a conta aumentar, quando a empresa detonar ou explodir. Em vendas, viu, irmãos? Não acabando com a empresa de ninguém. Se Deus nos permitir algum sucesso, irmãos, na vida, se Deus nos permitir estar no topo, se Deus nos der alguma visibilidade, se Deus nos der algum reconhecimento público dos que nos cercam, o que será de nós? Quem verdadeiramente seremos? Porque o sucesso pode ser uma bênção de Deus, mas ele sempre trará testes. Quais são eles? E como nós podemos vencê-los com a graça de Deus? No nosso texto eu encontrei 4 grandes testes do sucesso e eu queria reparti-los com vocês. E se você quiser me acompanhar, há um esboço da mensagem na página de número 2, com algum espaço entre as divisões principais da mensagem, para anotações, a fim de que você não fique com esta mensagem aqui, mas a leve para casa, a tenha no seu quarto e medite nela ao longo de toda a semana. Quais são os testes do sucesso, irmãos? Primeiro deles, em tempos de sucesso, entre os versos 1 e 3, nós vamos enfrentar o teste da crítica. O que temos nos versos 1, 2 e 3? A crítica da tribo de Efraim e a resposta de Gideão aos seus irmãos. Vamos à crítica primeiro. Verso de número 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz o texto, os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E diz o narrador sagrado, e o criticaram duramente. Por que as perguntas? Por que os efraimitas estão criticando Gideão? Porque eles são a segunda potência de Israel, irmãos. A tribo de Efraim só perde em números e em poder para a tribo de Judá. Então, quando ficam sabendo os efraimitas que Gideão foi lutar contra os midianitas sem o seu exército e o seu apoio, eles ficam chateados. Como assim, meu irmão? Você foi para a guerra sem a minha ajuda? Você foi para a guerra sem o meu exército? Mas o que é isso, irmãos? Eles estão chateados porque não conseguem ver o sucesso de uma tribo menor. Manassés é bem menor. E quando eles olham os efraimitas para Gideão, eles pensam: como assim? Gideão, da tribo de Manassés? A glória da vitória vai só para ele? Por que não nos chamaram? Nós também tínhamos o que oferecer. O nosso nome não saiu no jornal, nós precisamos de visibilidade. Deus então estava certo, irmãos, ao dizer no capítulo 7 para Gideão: vá com pouca gente, porque senão os israelitas vão se orgulhar contra mim. Como é que Gideão responde, irmãos, às duras críticas dos seus irmãos? Versos 2 e 3, 2 respostas. Ele, porém, lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês?
O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Sabe o que é isso, irmãos? Humildade. Ele está dizendo aos seus irmãos: eu sei que vocês são mais fortes e melhores. Eu sei que de fato eu não sou ninguém. Minha tribo é a menor de Israel. Eu sei disso. Segunda resposta, verso 3. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. Primeiro ele está se humilhando diante dos seus irmãos. E depois, ele está apontando para Deus dizendo: eu não sou a pessoa mais importante de Israel. Mas vocês também não são. Não fui eu quem venci. Não foram vocês que venceram a batalha. Foi Deus que nos deu vitória. Nem vocês, nem a minha tribo são alguma coisa, mas a glória será de Deus. Desta forma, conclui o narrador no verso 3. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Quais são algumas lições práticas destes versos iniciais? Como é que nós lidamos com a crítica ao longo de nossa vida? Em todas as divisões da mensagem, nós teremos aplicações para, no mínimo, 2 grupos. Então aqui, não será diferente. Você tem uma aplicação aqui para os que são criticados, e você tem uma aplicação aqui para aqueles que constantemente criticam. Aos que são criticados, eu digo a partir deste texto: a crítica é um instrumento de Deus para humilhar o nosso coração. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, dobre-se diante de Deus e veja que Deus, através das críticas, está humilhando você. É um lembrete de Deus. Nem todos gostam do que você faz. Você não é unanimidade. Nem todos aplaudem você. Nem todos confiam em você. Nem todos concordam com você. Você fez algo maravilhoso, mas vem alguém e diz: mas você se esqueceu daquilo. Você faz 9 coisas muito bem, mas uma mais ou menos, e alguém vai olhar sempre para esta coisa. E em vez de ficar chateado com o seu irmão, seu colega, lembre-se, Deus está usando a crítica para lembrar você, para lembrar o nosso coração, irmãos, de que nós não somos tudo o que nós imaginamos que somos. Posso ouvir um amém? Amém. A igreja está... Vocês estão cansados, né? Eu também estou. Aos que criticam constantemente o que nós falamos a partir desse texto, tenham cuidado, porque a crítica também é um instrumento de Deus para revelar a nossa fome por honra e glória. Aos criticados eu digo: se humilhem e percebam que Deus está usando a crítica para chamar a sua atenção. Aos que criticam constantemente, nós estamos nesses 2 grupos. Cuidado, porque a crítica pode estar revelando uma ambição, uma fome no seu coração por glória pessoal. Não é o que eles queriam. Só Gideão saiu na foto. Por que só ele? Por que não mencionaram o meu nome? Por que não aplaudiram para mim também? Eu estava lá, eu fiz, eu realizei, eu dei. Cuidado com a fome por glória própria. Como é que resolvemos o problema dos 2 grupos, nos quais estamos em algum momento da vida? Lembrando, irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo.
É o que Gideão faz quando aponta para Deus. Ele está dizendo aos efraimitas: vocês não são tudo o que pensam, mas eu também não sou tudo o que vocês pensam. A vitória não é minha, a vitória não é de vocês, a glória, portanto, não é minha, tampouco de vocês, a glória é do Senhor. Aos criticados, o Evangelho nos diz: vocês não são mesmo essa bola toda que vocês acham que são. Vocês não são mesmo os mais fortes, vocês não são mesmo os mais belos, mas por graça, Deus os salvou em Cristo Jesus. Aos que criticam, o Evangelho diz: cuidado, porque vocês não são melhores ou maiores do que ninguém, vocês são tão pecadores quanto eles. Corram para o Evangelho. Porque quando nós mantemos os olhos no Evangelho, nós somos lembrados do que realmente éramos e do que somos hoje. Não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Segundo texto, irmãos, que o sucesso nos oferece a partir deste texto. Em tempos de sucesso, nós enfrentamos o teste da desconfiança. O que temos entre os versos 4 e 21 é um contraste entre duas pessoas que habitam o mesmo corpo, ou entre uma pessoa que vive alguma bipolaridade, como você e como eu. Eu sou bipolar, alguém me diz. Eu digo: eu também, isso não é novidade não. Algumas são mais acentuadas em dados momentos da vida. Mas o fato, irmãos, é que nós todos somos. E Gideão não está livre. O verso 4 vai nos dizer que ele está perseguindo os midianitas, e isto exausto, cansado. Então ele chega no verso 5, a cidade de Sucote, uma cidade de Israel, com seus 300 homens. E ele pede comida, abrigo, socorro aos homens. Ele pensa que vai chegar em Sucote e as pessoas vão aplaudi-lo, vão ovacioná-lo. E de repente diz o verso 6, que os líderes de Sucote disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, líderes midianitas? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Saltando o 7, nós vamos ao 8. Ele vai a outra cidade, faz o mesmo pedido, comida, abrigo. E outra vez ele recebe um não. Por quê, irmãos? Por que os israelitas de Sucote e Peniel não aplaudem Gideão? Por que eles não abrem as portas, estendem um tapete vermelho e trazem as melhores comidas para ele e seus soldados? Pragmaticamente, eles estão com medo. Suas cidades fazem fronteira com Midian, e os reis de Midian ainda não foram conquistados. Eles pensam: e se der errado? E se Gideão fracassar? O que será de nós? Nós somos as primeiras cidades no retorno dos midianitas. Eles vão acabar conosco. Compreensível, pragmaticamente falando. Mas espiritualmente falando, eles se mostram incrédulos. Eles não confiam no Deus de Gideão. Não acreditam no servo de Deus. Não vamos nos arriscar. Deus deu a vitória pela metade, e se der errado, vamos morrer. Gideão é possuído por uma ira e uma violência. Ele não diz: tudo bem, vocês não acreditam em mim, nem eu acredito em mim. Tudo bem, vocês não acreditam em mim, mas foi a graça de Deus que me deu esta vitória. Não. Temporariamente, como diz Keller, ele se esqueceu da lição dos 300. E o que ele faz? Ele se volta contra os seus irmãos
com esta doença do sucesso no coração e diz o seguinte: tudo bem, vocês não me estenderam a mão, vocês não confiaram em mim, eu vou buscar, eu vou alcançar os reis de Midian, e quando eu voltar, eu vou acabar com vocês. Isso é um homem de Deus. Ele vai, alcança os 2 reis de Midian, termina a peleja, e quando ele volta, diz o verso 16, e também o 17, acompanhe comigo. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, seus irmãos, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Ele trouxe armas de fora. Verso 17, depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Este é um livro, louvado seja Deus por isso, que nos revela o que nós podemos ser sem a graça de Deus. Se fosse um livro inventado por homens, momentos assim não estariam registrados na Bíblia. Porque não vende, não atrai. Um homem possuído por raiva e ira. Há quem diga não, Gideão estava julgando os seus irmãos, ou Deus através dos seus irmãos. Mas este livro nos diz que Deus disciplina o seu povo para reavivar a fé no seu coração e para trazê-lo para perto de si. Deus deu esta ordem a Gideão: mate os seus irmãos? Não. Lute contra os midianitas, liberte os seus irmãos de Midian. Ele faz isso, mas ele faz mais do que isso, porque o seu coração está doente por reconhecimento, por aprovação dos seus irmãos. Se esta foto é negativa, nós temos outra. Logo em seguida, os versos 16 ou 18 até 21 nos mostram como Gideão lidou com os seus inimigos, irmãos. Ele alcançou os 2 líderes, chamados Zeba e Zalmuna. Mas então diz o verso 18 que ele perguntou aos reis de Midian: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: eram como você, cada um tinha o porte de príncipe. Descobrimos agora que Gideão conhecia esse povo, porque ele prossegue: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Eu juro pelo nome do Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Ele não vai, irmãos, em busca dos reis apenas por obediência. Ele vai por vingança. Ele não está ali dizendo: estou realizando a obra de Deus. Ele se aproveita da obra de Deus para vingar sua família. Ele não é apenas um homem que se ira contra os seus irmãos. Ele é um homem que não resolveu a vingança no coração. Ele humilha os seus inimigos, chamando o seu filho e dando a espada ao seu filho, que nunca foi a um combate na vida. Um adolescente diz: filho, mate estes homens, a fim de mostrar aos seus inimigos: até os nossos jovens são mais fortes do que vocês. Orgulho, irmãos, ira, vingança. Somos diferentes de Gideão. Estes sentimentos também não habitam o nosso coração. Como é que nós lidamos com a desconfiança dos outros, irmãos? E como é que nós lidamos no nosso coração com a nossa desconfiança em relação aos outros? Outra vez, 2 aplicações para 2 grupos: aos que desconfiam constantemente dos outros, dos seus líderes, dos seus irmãos, dos seus amigos. Investiguem a motivação do coração. Por que eu não atendo ao chamado da liderança da igreja local? Por que eu não assisto às pessoas que estão à minha volta? Por que eu finjo que não estou ouvindo as exortações?
Talvez porque eu esteja com medo. Talvez porque seja mais cômodo não se envolver com a obra de Deus. Talvez porque eu seja um egoísta. Não quero repartir o que tenho com outros. Não foi isso que eles fizeram, irmãos? Somos irmãos, Gideão, mas nada do que temos é seu. Somos irmãos, Gideão, mas não vamos ao campo de batalha com você. Poderia citar muitos exemplos. Vou usar um apenas, mas você pode fazer as suas aplicações. Por que nós não somos fiéis muitas vezes com os nossos recursos, irmãos? Por que é tão difícil cooperar com a obra de Deus? Por que você não tira do que tem para investir no campo missionário? Por que você escuta o chamado da sua igreja local e por vezes finge que não está ouvindo? Porque você desconfia. Não de mim. Não apenas da igreja. Talvez você desconfie da igreja. Mas principalmente porque você desconfia de Deus. O que você está dizendo, quando reter a sua contribuição, quando segura a sua contribuição, é o seguinte: eu não acredito que no mês que vem Deus vai cuidar de mim outra vez. Se eu der, vai faltar. Se não colocar na poupança, meus filhos não vão ter. E aí eu queria que você se lembrasse do que Paulo escreveu aos pobres irmãos de Filipos. Capítulo 4 de sua carta aos Filipenses, ele diz aos irmãos que cuidaram dele: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as riquezas de Cristo Jesus. Traduzindo, Paulo está dizendo: irmãos filipenses, vocês cuidaram de Paulo, um missionário preso, tiraram do pouco que tem para cuidar de mim. Tenham certeza, Deus tirou do seu muito quando nos deu a Cristo Jesus, e Ele não vai falhar, Ele cuidará do seu povo. Por que desconfiamos de Deus, irmãos? Por que não nos envolvemos com a igreja local? Por que somos meros espectadores de cultos dominicais? Porque o nosso dinheiro apenas serve à nossa casa. Porque nós não queremos nos envolver com a obra de Deus. A outra aplicação, irmãos, vai para os que sofrem com a desconfiança dos que lhes cercam. E aí eu tenho 2 conselhos práticos. O primeiro deles é: não se iluda com a igreja de Jesus Cristo. E muito oportuna essa palavra, principalmente para aqueles que chegam hoje. A igreja de Jesus Cristo é pecadora, feita de pessoas que podem decepcionar você. Mas por vezes nós ficamos iludidos e achamos que na igreja não. Só há pessoas perfeitas, só há pessoas que estendem a mão, só há pessoas que entendem, só há pessoas que confiam. Não! A igreja é feita de pessoas como você. Se você é capaz de decepcionar alguém, os cristãos também podem decepcionar você. Então, em vez de ficar iludido, entre num relacionamento sabendo: minha esposa pode me entristecer, eu posso entristecê-la, a igreja pode entristecer o meu coração, assim como eu posso entristecer o dela. Isso é realidade, irmãos. Mas o que fazemos se por acaso não recebemos a ajuda que precisávamos de um irmão? Se fomos machucados por um irmão, se um irmão não acreditou em nós, não abriu as portas para a nossa necessidade,
nós nos lembramos do nosso Salvador, irmãos. Queremos ser melhores do que Ele. Lembram-se do quadro que Isaías pintou no capítulo 53? Ele não estava cercado por uma multidão. Vocês se lembram da cruz do Calvário? Jesus veio salvar o mundo e o mundo o crucificou. Jesus veio cumprir as promessas de Deus para os seus irmãos e os seus irmãos não acreditaram no seu ministério. Jesus desistiu? Ele voltou atrás? Não. Ele foi até o fim, em obediência ao Pai e em amor por sua igreja. Faça o mesmo, meu irmão. Siga adiante. Siga aos pés de Jesus Cristo, mesmo quando a igreja falhar com você. Outro conselho, dentro deste, lembre-se de Jesus Cristo nas cartas do Apocalipse. 7 igrejas, das quais 5 são repreendidas por pecados, alguns grotescos. E onde Jesus está? Fora ou dentro delas? Perto ou longe delas? Diz João, por revelação, que Jesus estava no meio da igreja, passeando por elas e chamando a sua atenção. Ele não foi embora. Ele não desistiu da sua igreja. Se ele, que é santo e que é mais ofendido pela igreja muitas vezes, continua no meio dela, eu e você também precisamos ficar. Não porque a igreja é perfeita, mas porque o Deus perfeito habita a igreja. Outro conselho prático: aos que sofrem com a desconfiança dos outros, cuidado com o poder do sucesso. Cuidado para não abusar do seu sucesso. Gedeão fez isso. Vamos estender a mão, não? Tudo bem. Quando eu voltar. Quando eu voltar, eu vou cortar a cabeça de todos vocês. Não é assim que muitas vezes funcionamos? Fulano não acreditou em mim. Beltrano não me abriu as portas. Agora que eu estou por cima, eu vou dar com as 2 mãos. Tem até música evangélica que nos sugere isso. Para nossa vergonha. Escute aquela canção chamada, é Sabor de Mel, irmãos? É essa mesmo. Escute aquela canção para você nunca mais ouvir aquela cantora. Que você não tenha mais o CD dela. Sei nem quem é, não quero nem conhecer. Porque ela nunca entendeu o evangelho. Aquela música é mais diabólica do que muitas músicas cantadas em bares. Porque ela instiga o nosso coração, inflama o nosso coração com ira e vingança contra os nossos irmãos. Vocês que me viram por baixo, é alguma coisa assim, né? Quando eu estiver por cima, vocês vão se ver comigo. Não abuse. Não seja dominado pelo sucesso. Não humilhe os que machucaram o seu coração. E não procure a vingança dos que bateram a porta na sua cara. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 12: entreguem a vossa ira nas mãos de Deus, pois Ele fará justiça. Senhor, eis aqui o meu problema, eis o que fizeram contra mim, resolve este problema. E o que você faz? Você faz o que o seu Salvador fez na cruz do Calvário. Ele orou na cruz: Pai, envia fogo para matar estes que me ofenderam. Foi esta a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É difícil, pastor, fazer essa oração. Então se coloque no lugar do pecador que ouviu esta oração. Por que você deve fazer isso com os outros? Porque Cristo fez isso com você, meu amigo.
A ira de Deus deveria cair sobre você, mas ele tomou o seu lugar e recebeu a justiça de Deus. Se você foi alvo do Evangelho, dê o Evangelho aos que feriram o seu coração. Reagir como Gideão é reagir como o mundo. Isso não espanta o mundo. Reagir como Cristo é chocar o mundo. Terceiro teste que nós precisamos enfrentar quando estamos em dias de sucessos, irmão. O teste da popularidade. Do verso 22 ao 27. Inicialmente nós temos o desejo do povo. E a resposta de Gideão. Verso 22 nós já fizemos a leitura, mas eu vou voltar. Gideão é agora uma celebridade, venceu a guerra contra os midianitas e os israelitas dizem: reine sobre nós. Você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Você já imaginou o que é isso? Você está saindo do calor da batalha. E algumas pessoas olham para você como se você fosse um Deus. Quando você chega, já tem um pedestal armado. Já tem um trono e todo mundo empurrando você. Senta aí, você é a melhor pessoa para nos liderar. Qual é a resposta de Gideão? Verso 23. Não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Nós queremos aplaudir Gideão aqui. Porque parece que ele entendeu. Mas o que vem a seguir comprova que ele estava apenas brincando com as palavras. De fato, ele não é rei de Israel. Ele vive para apontar para o rei de Israel. Ele diz: eu não quero ser rei. Mas por que então, irmãos? Nós temos o verso 24, hein? Quando ele diz: não quero ser rei de vocês, só lhes faço um pedido. Que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Porque os ismaelitas, um povo que estava com os midianitas, costumavam usar brincos de ouro. Se ele não quer ser rei, por que ele pede o ouro do povo? Se ele não quer ser rei, por que no verso de número 26, ele recebe da mão do povo 20,5 quilos de puro ouro? Se ele não quer ser rei, irmãos, porque no verso de número 27, ele usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que colocou em sua cidade chamada Ofra. Se ele não quer ser rei, por que ele precisa do ouro do povo? Se ele não quer ser rei, por que ele recebe 20,5 quilos de ouro? Se ele não quer ser rei, por que ele faz um manto sacerdotal? Leva para sua casa e diz a Israel: o templo de Deus agora é aqui. O tabernáculo estava em outra cidade, irmãos. Havia um sacerdote, líder da igreja, numa outra cidade. Mas Gideão, possuído pela popularidade, ouvindo do povo que é o cara, o máximo Deus, ele não se dá por satisfeito por ser um juiz. Ele quer ser juiz, rei e pastor de Israel. Sacerdote de Israel. Pergunta: Deus o chamou para ser um líder militar do seu povo? Sim. Deus o chamou para ser rei do seu povo? Não. Deus o chamou para ser um juiz do seu povo? Sim. Deus o chamou para ser o líder espiritual do seu povo? Não. Por que ele quer ser rei então? Porque ele está dominado pelo que ouve dos outros. Você pode, você tem, você é o máximo. Você. Temporariamente ele se esquece da lição dos 300, se esquece do seu humilde começo e é possuído por essa popularidade, e ele então não fala que é rei, mas vive como se fosse. Resultado? De desejar ser rei, de ocupar um cargo religioso que não era seu. Verso 27, parte B.
todo Israel prostituiu-se, fazendo dele, da estola sacerdotal de Gideão, um objeto de adoração. E ela, a estola sacerdotal de Gideão, veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Rapidamente, a popularidade nos coloca diante de dois perigos. Um deles, ela nos faz pensar, irmãos, que somos de verdade reis e rainhas. Ele não é, e ele sabe que não deve ser, mas está esquecido. Temporariamente sua visão está escura, turva. Ele dá lugar ao seu coração, ao que ele deseja, e ele vive como se fosse um rei. É o que acontece, irmãos, quando acreditamos em tudo que as pessoas nos dizem. Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, depois de um dos maiores sermões pregados por ele, descendo do púlpito, uma irmã se aproximou e disse: Charles Spurgeon, hoje você foi simplesmente maravilhoso. Ele respirou fundo e sussurrou no ouvido daquela irmã: o diabo acabou de me falar isso enquanto eu descia. Rapidamente ele fez uma escolha. Ele poderia ter dito: de fato, eu sou mesmo o cara. Não há ninguém que fale como eu. Não há ninguém que conhece as Escrituras como eu a conheço. Mas rapidamente ele decidiu no seu coração não ser rei. Ele estava dizendo àquela irmã: não, eu não sou maravilhoso, não quero ser, não aceito ser rei, eu sou um pecador. Não acredite em tudo que você escuta. Em Falsos Deuses, livro que eu sugeri para a leitura de vocês, de Timothy Keller, ele diz que o sucesso é um dos piores ídolos do nosso coração. Porque além de nos dar esta sensação de realização, o sucesso nos dá a sensação de que somos pequenos deuses. Temos porque conquistamos. Somos porque alcançamos. É a nossa força, é a nossa sabedoria, é o nosso intelecto, são os nossos recursos. De repente você olha para tudo que é e tem e diz: fui eu que conquistei. E as pessoas ajudam, né? Segundo perigo da popularidade, ela pode nos fazer desejar mais do que recebemos, irmãos. E toda vez, diz David Jackman, que desejamos mais do que recebemos do nosso Deus, nós caímos em armadilhas. Gideão é juiz, não deve ser rei. Gideão é juiz, não deve ser pastor. Mas ele pode. Ele tem dinheiro. Ele tem o povo clamando por seu nome. Então ele decide ultrapassar os limites de Deus. Como você e eu, muitas vezes, estamos insatisfeitos com o que recebemos do Senhor. Queremos o que o outro tem, queremos alcançar o que o outro alcançou. Não nos damos por satisfeitos com o que Ele nos deu. Para alguns, o ministério pastoral pode ser a maior armadilha de suas vidas. Para outros, o dinheiro pode ser a maior armadilha de suas vidas. Portanto, tenha cuidado. Com um coração ingrato e insaciável. Como é que resolvemos, irmãos, o problema da popularidade? Ou quebramos o encanto da popularidade? Outra vez, duas aplicações. Aos machucados por líderes como Gideão, que abusam do poder e que se sentem reis. E talvez você tenha sido machucado por alguém assim. Eu digo, lembre-se do líder perfeito de Deus. Gideão não é o herói do livro dos Juízes. Sansão está longe de ser.
Rafael Sansão até pode ser alguma coisa, mas o herói não. Este livro está aqui, irmãos, para nos dizer isso. Os melhores líderes de Deus podem e vão falhar, talvez com você. Então, sendo assim, não os coloque num pedestal, eles não são deuses. E se você for ferido por um líder, olhe para o líder perfeito de Deus. Jesus tinha todo o direito de ser chamado rei, mas resolveu ser chamado de servo. Ele tinha todo o direito de fazer no seu quintal a habitação de Deus, porque ele era Deus encarnado. Mas ele resolveu não ter lugar para reclinar sua cabeça. Ele poderia dominar sobre todos os povos e dar ordem aos anjos a qualquer momento do dia. Mas quando tentado por Satanás, ele não se dobrou para dominar as nações com braço de ferro. Ele não aceitou a aclamação dos galileus. E ele não parou quando Pedro disse para ele: tu és o Cristo, não morra em Jerusalém. Ele foi perfeito onde nós não somos. Ele conquistou o que nós não podemos, para nos dar o que nunca poderíamos ter: a presença do nosso Pai. Aos que lutam com a popularidade no coração, com esse desejo, irmãos, de ser o centro das atenções, tem muita gente assim. Nós somos assim. Às vezes veladamente, às vezes só lá dentro, às vezes nós queremos os aplausos, queremos o nosso nome, queremos a visibilidade. Por favor, lembre-se do Evangelho. Jesus sempre foi rei, nunca deixou de ser. Sempre será o Rei da Glória. Mas diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, que sendo Deus, ele não o teve, o ser igual a Deus, a algo a que devesse se apegar. O que ele fez? Ele se humilhou, tomando forma de homem, e homem que se transformou num servo, servo obediente que foi preso à cruz do Calvário. E para começar, Paulo diz: tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ou seja, não sejam reis. Não queiram ser. Tratem os outros como se eles fossem reis e rainhas de vocês. É assim que você quebra esse encanto perverso do seu coração. Humilhando-se e fazendo dos outros mais importantes. Por fim, para fechar esta noite, em tempos de sucesso, nós enfrentamos o testando, falhou, voltou. O teste da aposentadoria. Talvez você já esteja lá. E quem sabe, jovens aqui chegarão à aposentadoria. A pergunta é: como Gideão terminou sua vida? E o que ele fez nos anos que chamamos de melhor idade? O verso 28 nos apresenta duas grandes bênçãos dos tempos de Gideão. Por favor. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Duas grandes bênçãos. Os inimigos nunca mais voltaram, os midianitas, e os israelitas desfrutaram da paz durante 40 anos. Mas isto é muito enganoso. Por que eu digo isso? Porque os versos 29, 30 e 31 nos dizem que, embora os midianitas
nunca mais tenham levantado sua cabeça. A de Gideão nunca mais baixou. O texto nos diz, verso 30, que ele viveu os seus anos para ter filhos, 70 filhos, todos gerados por ele com mulheres diferentes, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho a quem ele deu o nome de Abimeleque. Duas informações importantes. Ele é muito rico e pode sustentar 70 mulheres em lugares diferentes. Se entregou aos desejos da sua carne, ostentou o seu poder e a sua riqueza, e embora tenha dito, não quero ser rei, ele deu ao seu filho o nome de Abimeleque, que significa, meu pai é rei. Ele diz uma coisa e vive outra. Ele prega uma mensagem, mas nos bastidores ele faz tudo diferente. Então, embora a cabeça dos inimigos esteja de fato destruída, a dele está erguida sobre todos os seus irmãos. A paz que eles viveram durante 40 anos, falsa, instável, não duradoura. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o verso 33 nos diz o seguinte: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Um comentarista diz que é como se eles estivessem nos bastidores torcendo. Quando é que este velho vai morrer? Não suportamos mais a sua presença. Queremos estar livres para adorar não apenas o seu manto sacerdotal, mas os deuses da terra, porque queremos prosperidade. Viver uma aposentadoria cheia de luxo, descanso e sem muitas preocupações aparentes. E, no entanto, não fez um líder sequer para cuidar do povo de Deus. E se o líder é avaliado por um sucessor, Gideão é um completo fracasso. Porque viveu apenas para sua família e seus prazeres. Não pensou no seu povo. Qual é a conclusão, irmãos, de uma vida assim? Versos 34 e 35. Os israelitas não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Gideão, que deveria levar o povo para perto de Deus, afastou o povo de Deus. Os israelitas abandonaram o Salvador Gideão, com S minúsculo, mas também abandonaram o Salvador Jeová, com S maiúsculo. E Gideão parte desta vida para a próxima, salvo pela graça de Deus, mas como um completo fracasso nos seus últimos dias. Como é que você quer terminar a sua vida? Será que você vai passar no teste da aposentadoria, irmãos? O que você quer fazer nos seus dias de aposentado? Outra vez, duas aplicações para fecharmos. Uma que ilustramos com Gideão, outra com os israelitas. Gideão, que está na aposentadoria, tenha cuidado. A aposentadoria pode ser uma grande armadilha do diabo.
Foi na aposentadoria que Gideão se entregou aos seus mais terríveis desejos. Foi na aposentadoria que Gideão fez do seu poder ou da sua nação lugar de nepotismo. Foi na aposentadoria que Gideão viveu apenas para si e para os seus. Dr. John Piper, em um dos seus melhores livros, Em Busca de Deus, cita um senhor por nome de Ralph Winter. Quando ele escreve para jovens, adultos e senhores: a aposentadoria pode matar pessoas. Quem foi que disse que ela é a maior bênção de Deus para os seus? Citando uma pesquisa do final dos anos 80 em Nova York, Ralph Winter diz que a metade dos aposentados de Nova York morriam na época em 2 anos de aposentadoria. E aí ele pergunta: quem inventou a aposentadoria? Quando é que a Bíblia fala sobre a aposentadoria dos servos de Deus? Moisés se aposentou, Davi se aposentou, Pedro se aposentou, João se aposentou, Paulo se aposentou. A propósito, falando de Paulo, John Piper lembra que quando ele escreveu Romanos, ele estava perto dos 60. E no primeiro século, a média de vida era bem menor. Então ele estava na melhor idade. Mas já estava no campo missionário por 30 anos. Deveria àquela altura estar passando o bastão aos outros. Deveria estar pensando numa casa de campo ou de praia. Mas em Romanos, com quase 60 anos, ele diz no capítulo 15: eu anseio por ir à Espanha. Para ver as belezas naturais da Espanha? Não. Para conhecer mais pessoas que falam uma língua diferente? Não. Paulo, por que você quer ir à Espanha com 60 anos? Eu quero tornar Cristo conhecido e desejado nos corações dos povos não alcançados. Será que é assim que você quer viver os seus anos de aposentadoria? Você pode terminar como Gideão, preso aos seus mais sujos pecados e sem deixar legado, saudades. Ou você pode terminar os seus dias como Paulo, preso numa masmorra, mas dizendo de sua vida: terminei o combate, mas guardei a fé. Agora, aguardo ansiosamente pela coroa da justiça. Aos que se parecem com os israelitas, aos que vivem procurando a paz, eu digo: olhem para Cristo. Este movimento se repete no livro dos Juízes. O líder morre e o povo volta aos seus pecados. Porque o livro também está nos dizendo: nenhum líder nesta terra pode provocar mudanças no nosso coração. Gideão mudou o lado externo de Israel e trouxe paz às suas fronteiras, mas deixou o seu povo nos mesmos pecados de sempre. E não é para eles que voltamos, vez por outra. Não é neles que nos encontramos procurando prazer, paz e alegria, muitas vezes. Você está cansado de procurar e não encontrar, de tentar se ver livre dos pecados que machucam e perturbam a sua alma? Então pare de tentar encontrá-la com a força do seu braço. Desista de depender de A, de B ou de C para promover transformação no seu coração. Os líderes desta terra vêm e vão e nada podem fazer no seu coração. Só Cristo pode. Volte-se para Ele hoje.
E diga: Senhor, eu não aguento mais viver estas prisões. Eu quero paz, eu quero que esse fardo saia dos meus ombros. Eu quero parar de me sentir um grande pecador contra o Senhor desta forma, sob culpa e condenação. Pare de lutar com sua religião, pare de lutar com as suas armas. Olhe para Cristo e se renda ao que Ele fez por você na cruz do Calvário. Um dos maiores resultados da obra de Cristo é a paz. Paz com Deus. E depois paz uns com os outros, mas primeiro paz com Deus. Renan, você ainda peca? Às vezes mais, às vezes menos. Hoje provavelmente cometi vários. Mas você está na presença de Deus? Estou. Por quê? Você tem paz com Deus? Eu tenho. Por quê? Porque a minha salvação não depende do que eu fiz, faço ou vou fazer. Depende do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Sendo assim, eu entro, como diz o texto de Hebreus capítulo 4, na presença do Senhor com confiança inabalável. Na certeza de que sou um pecador, mas de que nunca mais vou ser expulso da presença de Deus, porque Cristo me recebeu nos seus braços. Eu não preciso mais fugir dele, eu não preciso me esconder dele, eu não preciso desistir dele, eu não preciso viver me martirizando como se a minha salvação dependesse de mim. Eu peco. Não com alegria no coração, com tristeza. Mas esta tristeza me aponta para Cristo e para o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Como Sofia, minha filha de 6 anos, todos nós queremos viver momentos de sucesso. Se fosse possível, saltaríamos entre os momentos menores, normais da vida, para desfrutarmos do sucesso, do êxito, da conquista, da visibilidade, da honra. Vivemos em busca do sucesso pela sensação que Ele nos oferece, a sensação de que somos os melhores, os maiores, os mais importantes, os mais belos. Mas o sucesso é passageiro e a sensação também. Então vamos de um sucesso a outro, e de uma realização a outra, de uma performance a outra, de uma conquista a outra, e isso nunca acaba. Como é que quebramos isso? Como é que vencemos o sucesso e atravessamos os seus testes guardando a nossa fé, irmãos? Outra vez citando o Dr. Keller, em Falsos Deuses, ele diz que o ídolo do sucesso não pode apenas ser expulso do nosso coração, ele precisa ser substituído. Você precisa quebrar este ídolo e jogá-lo fora, mas você precisa colocar outra coisa aí dentro, porque senão outros ídolos vão possuí-lo. Na verdade, você precisa permitir que Deus se assente no trono do seu coração. Praticamente o que ele está dizendo é: nós quebramos o encanto do sucesso quando deixamos de pensar no que nós fazemos, no que nós conquistamos. Porque se apenas tivermos olhos para o que fazemos e realizamos, nós vamos ser idólatras o resto da vida. Olha como eu sou bom, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Para quebrar esse encanto, você precisa desviar os seus olhos do que fez, para ver o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Porque a salvação, irmãos, a melhor dádiva de Deus para nós, não nos permite orgulho próprio. A salvação é a obra da qual não podemos dizer: tenho participação, fui eu. Não. Senão Cristo não teria morrido na cruz do Calvário. Você é salvo, você está aqui hoje, você vai morar no céu um dia com o Senhor, porque Cristo morreu no seu lugar. Então, quando você coloca os olhos no Evangelho,
Quando você vive a vida inteira, todos os dias, olhando para a cruz de Cristo, você é lembrado. Pouco me importa se tenho ou não todo o sucesso que quero. O que me importa é que pelo sofrimento do Rei da Glória, eu sou filho de Deus para sempre. Para matar o sucesso doentio do seu coração, você precisa conhecer, meditar, cantar, respirar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu queria que você ficasse de pé e cantasse conosco esta canção que fala do Evangelho de Jesus Cristo.